Oi pessoal, hoje a gente vai para a primeira aula relacionada mais a essa parte de hábitos, que eu acho que é um dos grandes propósitos do nosso grupo. Eu ainda estava refletindo um pouco sobre o vídeo que o João fez e mandou para o nosso grupo ontem, e eu nunca tinha parado também para refletir um pouco sobre essa questão da autocompaixão. A gente sempre foca muito nessa questão de persistir, de não desistir, de continuar tentando apesar das adversidades, de melhorar, mas essa questão da autocompaixão ela vai um pouquinho além, né? Porque ela pega essa questão da gente não se culpar, não se punir, e é algo que a gente faz de certa forma com frequência. E eu observo que durante o processo de emagrecimento as pessoas fazem muito isso. Vocês acabam às vezes se culpando muito por não conseguir seguir de forma assim extremamente rígida o planejamento alimentar, ou até se culpam por não ter visto o resultado, né? Como se o resultado dependesse única e exclusivamente de vocês, o que de fato também não é uma verdade. Então, eu acho que refletir e absorver sobre essa questão da autocompaixão e, de fato, tentar sempre usar assim, puxa, eu estou tendo autocompaixão, talvez isso alivie muito o sofrimento que é de não perder peso ou do sofrimento durante o processo de perda de peso, porque dificilmente você vai durante esse processo não vai conseguir errar, né? Ou vai passar sem ter algum equívoco, um fim de semana que foi um pouquinho pior, né? Então, às vezes, esse planejamento de ser sempre perfeito acaba trazendo muito sofrimento. Então, eu fiquei bastante feliz com o vídeo do João. É muito legal, assim, quando a gente encontra alguém também que está disposto a ajudar e faz isso de uma maneira genuína, e ele ficou muito feliz com o feedback que vocês deram para ele lá no Instagram dele. Então, foi muito legal mesmo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa questão dos hábitos e como é que eu faço com os pacientes. Não que eu explique isso necessariamente para todos os pacientes, na maioria das vezes eu não explico, mas eu sempre tento, na medida que os pacientes vão voltando nas consultas, eu vou tentando analisar qual que é o nível que esse paciente está mais, digamos assim, prejudicado e o que está impedindo que ele mude o hábito de maneira definitiva. Então, assim, não é algo que está em livro, digamos assim. Eu que meio que tentei separar em 5 níveis, que eu acho que são os 5 níveis principais, e que se eles não estiverem totalmente alinhados, dificilmente uma pessoa consegue manter a mudança de hábito. Então, o primeiro nível é relacionado ao propósito. Então, nem todo mundo precisa ter um propósito. Então, a gente já começa a partir desse ponto. Mas quando você tem um propósito, é muito mais fácil você seguir adiante, né? O que as pessoas muitas vezes confundem é que elas estão emagrecendo por causa de um propósito. E isso não é verdade. A maioria das vezes as pessoas começam a emagrecer ou começam a se dedicar nesse processo por causa de uma dor. Então elas estão sentindo, né, assim, às vezes é comum nesses relatos aí do mini grupo, as pessoas estão sentindo uma dor muito intensa, assim, uma dor de rejeição, de não conseguir mais entrar na roupa, uma autoestima muito baixa, de estarem se sentindo feias, frustradas porque não conseguem emagrecer, se punindo tanto que isso se torna uma dor tão forte, que aí fala, olha, agora basta, agora eu vou fazer tudo o que for necessário para conseguir mudar. Mas isso é uma dor, e como toda dor, ela é passageira, então em algum momento ela vai acabar. Seja porque você conseguiu perder um pouquinho de peso, e aí essa dor já some, ou porque apareceu uma outra dor maior, uma questão emocional, e aí quando essa dor que te motivou a mudança some, você fica sem poder de barganha, digamos assim, para dizer não para as outras coisas. Então, quando a gente tem um propósito, é mais fácil, porque o propósito é uma coisa muito forte, né? O propósito é o seu sim, ou seja, são os seus interesses, são as suas necessidades, os seus valores. Então, se você mantiver os hábitos atuais, continuar com excesso de peso, que necessidades suas estão sendo prejudicadas? Quais são os seus valores que estão sendo deixados de lado, né? Então, muitas vezes quando
a maioria, talvez 100% das vezes que você pergunta, por que você quer emagrecer? Né? A resposta é sempre assim, eu quero emagrecer por causa de saúde, eu quero emagrecer por uma questão estética. Mas veja que mesmo, mas por que é importante ter saúde para você? Por que é importante melhorar esteticamente? Porque eu quero melhorar minha autoestima. Mas por que é importante melhorar a sua autoestima? Porque quando eu melhoro a autoestima, eu me sinto melhor e isso muda o meu relacionamento com as pessoas. E por que é importante melhorar seu relacionamento com as pessoas? Então veja que assim, sempre vai tendo uma camada abaixo. E a última camada, aquela coisa mais profunda, geralmente são as suas necessidades, os seus valores, tá? Por que você quer dizer não aos hábitos atuais que são tão prazerosos, né? Como é que você pode usar as emoções, então, que você sente para direcionar o seu propósito? Às vezes é difícil, de fato, identificar um propósito, mas as emoções agem de uma forma muito interessante nesse sentido, porque se ao invés de a gente encarar as emoções assim, não quero sentir tristeza, não quero sentir raiva, mas a gente simplesmente perceber que, nossa, de fato eu tô triste, eu tô com raiva, mas tentar identificar por que eu tô triste, por que eu tô com raiva, o que eu estou perdendo que está me fazendo assim. As nossas emoções geralmente elas direcionam a gente, elas jogam uma luz assim para o nosso propósito. Então o propósito ele vai dar uma direção. E aí tem várias atividades que a gente vai desenvolver ao longo dessas semanas para a gente tentar achar um propósito, inclusive definir metas, definir prazos. Isso tudo faz parte dessa questão de propósito e direção. O segundo nível é planejamento, porque não adianta, você pode saber para onde você quer ir, qual que é a direção, mas se você não tiver um planejamento, você não vai saber que caminho você tem que percorrer. Então, você pode saber que você tem que ir lá para a Zona Norte, mas se você não souber assim qual avenida que você tem que pegar, por que ruas que você vai passar, onde você vai virar, dificilmente provavelmente você vai ficar dando volta e não vai chegar em lugar nenhum. Então, ter um planejamento é essencial, né? Planejamento envolve informação. Então você quer viajar para determinado país, assim, você vai pesquisar tudo sobre aquele país, qual que é a história desse país, qual é a arquitetura dele, os tipos de alimentos. Quanto mais informação você tiver, melhor. E o mesmo é relacionado à sua saúde. Quanto mais informação, quanto mais você for buscar de informação sobre saúde, sobre dieta, melhor, porque isso de certa forma faz com que você se responsabilize pela própria saúde, faz com que você tenha mais embasamento para tomar as suas decisões. Então por isso que é importante estudar. Você quer fazer dieta low carb? Então, assim, claro, tem que ir numa nutricionista, pegar um planejamento alimentar, mas vai estudar, vai saber por que low carb funciona, quais são os riscos, enfim, estude sobre todas as possibilidades, porque a sua decisão vai ser mais embasada. Você tem que ter um planejamento alimentar. Como é que você vai fazer para comer esses alimentos durante a semana? Como você faz para planejar? Como você está arquitetando isso daí? Porque não adianta se você tiver isso no papel, mas chega em casa e aquilo não está lá para você preparar, ou tá, mas você não tem o tempo. Como é que você faz para gerenciar o seu tempo, para se responsabilizar? Como é que você vai prever os obstáculos e criar estratégias para vencer esses obstáculos? A parte do planejamento também inclui identificar seus pontos fortes, os seus pontos fracos, que pontos que você tem que melhorar, o que já deu certo no passado, o que deu errado no passado e que você não pode repetir. Então, nesse nível 2 também vão ter várias atividades para que esse nível fique bem estruturado. E aí a gente passa para o nível 3. O nível 3 talvez seja um dos mais complexos, digamos assim, porque você tem uma direção, você tem o caminho que você tem que percorrer, mas para você fazer tudo isso você vai precisar ter comportamentos, competências e habilidades específicas, tá? E aí você vai ter duas possibilidades. Você pode simplesmente utilizar da força de vontade para ter determinado comportamento. Então imagina que, sei lá, você quer pensar positivamente. Isso aí faz parte do seu projeto, que você tem que pensar
positivamente, faz parte do seu planejamento. Se você vive num ambiente que só tem pessoas negativas, é um ambiente assim tenso, você só vê, sei lá, cidade alerta, para você pensar de forma positiva, você vai ter que exercer assim muita força de vontade, muita força de vontade, muita força de vontade. E o problema é que a força de vontade acaba, né? Então você tem duas formas de desenvolver comportamentos novos. A primeira é usando força de vontade. Então é uma forma até meio que tradicional assim da psicologia, que é você atribui à pessoa a responsabilidade de determinado comportamento. Então, se você pensa negativamente é porque você quer pensar assim. Então você atribui essa responsabilidade à pessoa e, consequentemente, ela depende da força de vontade. O problema é que a força de vontade acaba, né? Então, sei lá, isso é muito comum em casal. Então, imagino que tenham vários de vocês aí estejam fazendo dieta, mas o parceiro não está fazendo. E aí você não quer comer determinado alimento, mas o parceiro quer comer esse alimento. E aí, na primeira semana, você nega, eu não vou comer, eu não vou comer. Quando chega na terceira semana, sua força de vontade acaba e você pega um pedacinho e aí seu comportamento se perde nesse momento. E a outra maneira é o quê? Você se comportar de uma forma que não dependa da força de vontade. E aí justamente envolve em mudar o ambiente. Por que eu estou falando isso? Porque o ambiente, de certa forma, determina e molda o nosso comportamento. Então, quando os pacientes vêm aqui na clínica, eles se comportam de uma forma. O telefone toca ali na recepção, eles atendem baixinho, não gritam. Agora, se eles estão em casa e o telefone toca, aí fala alto, grita. Então, assim, o ambiente físico, ele tem regras e a gente se comporta de acordo com essas regras. Então, como que você pode mudar o seu ambiente físico para que você tenha o comportamento necessário para ter saúde, para perder peso? Esse é o primeiro ambiente. O segundo ambiente é o ambiente de relacionamento com as pessoas. Então, quando a gente se relaciona com uma pessoa, esse ambiente também tem regras. Então, você se relacionar de uma forma diferente com uma amiga, com um amigo, com o seu marido. Então, o ambiente, as relações também têm regras. Quais são as pessoas que estão te ajudando nesse objetivo? Quais são as pessoas que estão te prejudicando, né? Quais são as alternativas, né? Você vai deixar de ficar com essas pessoas, você vai tentar mudar a regra desse relacionamento, você vai ter que se aproximar de pessoas que tenham mais relação com o seu futuro do que o seu passado. Então, aqui vão ter várias estratégias para tentar mudar esse ambiente. E talvez um dos mais importantes e mais negligenciados, digamos assim, seja o ambiente interno, né? Então é claro que o nosso ambiente interno ele é influenciado pelo ambiente externo, então pelo ambiente, pelas pessoas que a gente convive, mas tem algumas vezes que não, assim, algumas pessoas têm uma certa predisposição a serem mais ansiosas, né, a terem depressão, transtornos mesmo de pânico. Então, assim, se você tem um ambiente interno que está muito atrapalhado, dificilmente você vai conseguir ter um comportamento alinhado com a sua direção e com o seu caminho se esse ambiente interno estiver muito atrapalhado, porque esse ambiente interno geralmente envolve emoções. E sempre que uma emoção está muito aflorada, ela acaba se sobressaltando além da razão. Então, reconhecer problemas nesse ambiente interno e buscar a ajuda de um terapeuta, de um psiquiatra, eventualmente tomar remédios, terapia em grupo, fazer yoga, meditação. Então, assim, tem que focar nesse ambiente interno, porque muitas vezes as pessoas querem impor um comportamento com força de vontade, mas não vence porque esse ambiente interno ainda não está estruturado. Então, você tem o nível 1, que é o propósito, o nível 2, planejamento. Você vai ter que estruturar o seu ambiente para ter os comportamentos, habilidades necessárias, mas tem um grande problema. Se você não agir, você não vai ter mudança. E esse é justamente o nível 4. Então, sempre que você quiser ter uma mudança, não adianta se viver somente no mundo das ideias, imaginando coisas, puxa, eu quero tantas coisas, mas se você não começar a agir, se não subir o primeiro degrau, jamais você vai chegar no final da escada. E esse nível 4 é justamente isso. Você tem que começar a agir, tem que ter uma ação
para gerar mudança, né? E aí aqui vem, como é que a procrastinação, né? Como é que a procrastinação interfere? Como é que a gente pode driblar ou tentar diminuir um pouco o impacto da procrastinação para a gente começar a agir de uma maneira mais rápida? Como que a falta de motivação e a força de vontade influenciam aqui nessa ação? De que forma que o perfeccionismo também limita aqui essa ação? Como é que a gente faz para mudar isso? Então, isso a gente vai trabalhar nessas 8 semanas também. E por último, que eu acho que é o ponto de maior confusão, as pessoas fazem uma ação e elas querem ter resultado, tá? E não é assim que funciona. Quando você faz uma ação, você tem uma mudança. Para você ter resultado, você vai ter que ter regularidade. Então não adianta, se você não faz nenhuma atividade física por mês e você começou a fazer pilates uma vez por semana, veja, isso é muito, muito, muito bom, porque você saiu de um lugar que você não fazia nada, teve uma mudança, né, você foi de um ponto A para o ponto B e você já começou a fazer alguma atividade física. Agora veja, uma pessoa que faz pilates uma vez por semana, ela não vai ficar forte, não vai ficar musculosa, não vai ter o resultado desejado. Mas supondo que seja o contrário, a pessoa passou a fazer musculação 5 vezes por semana. E aí depois de 2 semanas ela quer ter resultado. Isso vai acontecer? Também não vai. Então assim, para você ter resultado, você vai ter que ter regularidade e isso sendo feito na frequência e na intensidade correta. E aqui uma das principais palavras é paciência, paciência, paciência. Tem que ajustar as expectativas em relação ao tempo. E é um dos pontos que as pessoas mais desistem no processo de emagrecimento. Porque às vezes quer atingir aquele peso final de forma muito rápida e se desmotivam porque ficam enxergando o resultado, somente o peso final. Eu até discuti isso hoje num dos mini grupos, né? Como é que você vai fazer para avaliar os seus resultados? Você vai levar só em consideração o peso? Ou você vai criar marcadores de processo, de esforço? Ou o peso você vai desmembrar as consequências desse peso, porque o peso é como se fosse dinheiro, né? Na prática, é um número. Então, assim, por que as pessoas ficam tão felizes em ganhar R$1 milhão? É porque quando você pensa R$1 milhão, você já pensa um monte de coisas que você vai poder fazer. Vou poder ir para a praia, vou poder viajar, vou diminuir minha carga de trabalho. Então você já pensa nas consequências, mas às vezes com R$600 mil você já vai conseguir fazer isso da mesma forma, né? Mas se a pessoa estiver assim vidrada, aficionada só no R$1 milhão, muitas vezes ela não vai conseguir enxergar que ela já teve esses benefícios. E com peso é mais ou menos parecido. Às vezes vocês querem perder 20 quilos, então naquele 20 quilos, só vale se for 20 quilos, mas com 15 quilos vocês já conquistaram muitas coisas, assim, vocês já estão se sentindo mais bonitas, as roupas já entraram, os exames laboratoriais melhoraram, as pessoas já estão te elogiando, sua autoestima já está melhor, você já voltou a ir para a praia, mas está ficcionado naquele peso de 20 quilos, olhando só para frente, só para o número, e aí esse resultado não chega, você se desmotiva e abandona todo o restante. Então qual que é a melhor forma de avaliar os resultados? Como manter o foco para ter regularidade? Como é que você vai fazer para avaliar o seu progresso? Como que você faz para se manter motivado? Porque a motivação, ela vem do resultado. Quando você percebe que você está tendo resultado, que todo esse processo a partir desse processo está surgindo algo positivo, isso gera motivação. Porque lembra que a motivação inicial, ou seja, aquilo que levou você a agir inicialmente foi uma dor. E essa dor vai acabar. Ela vai acabando, ela vai acabando. Como é que você vai fazer para identificar resultados, coisas positivas? Como você vai transformar essa dor, que é algo negativo, em algo positivo para você conseguir se manter alinhado? Então, veja que somente quando esses 5 níveis aqui estiverem alinhados é que você vai conseguir adotar isso como um estilo de vida. E muitas vezes você não está conseguindo agir, às vezes é por um problema no nível superior. Não está conseguindo mudar o ambiente? Será que tem alguma coisa faltando no planejamento? Então, às vezes o problema está no nível superior, tá? E é isso que a gente vai tentar trabalhar um pouco nas próximas 8 semanas. Combinado? Tchau, pessoal!